Livro Profecias, 6º capítulo, o Apocalipse, 2ª parte. Ora, vimos que no alto, nas grandes linhas, o futuro é determinístico e, portanto, não deve ser embaraçado em sua atuação pelo pequeno poder da liberdade humana, que tem fim completamente diverso, isto é, experimentar e estabelecer as responsabilidades, porque as ações entram no campo da fatalidade e do destino logo que livremente realizadas. Quem interroga as profecias só para saber o futuro e então pôr-se a lutar contra a lei, deveria antes interrogar a si mesmo para ver qual sua posição diante da lei, a posição que livremente quis tomar com suas obras, quando a profecia desce à terra, trazendo consigo as notícias de outro mundo, ela vem chocar-se com uma realidade totalmente diversa. Então, o estado determinístico dos planos superiores situados acima do devenir ou transformismo evolutivo entra em contato com aquele estado de incerteza da escolha que nós chamamos livre-arbítrio. Neste ponto, o problema filosófico de contraste entre o livre-arbítrio e o determinismo torna-se vivo, atual, porque é o contrato real entre duas forças e posições opostas. E se já resolvemos esse problema teoricamente, em linhas gerais, entre parênteses, veja Problemas do Futuro, capítulo 9, Livre-arbítrio e determinismo, fecha parênteses. Agora, o argumento das profecias oferece-nos uma confirmação e aplicação do mesmo. Tudo está enquadrado dentro de limites. O homem que gostaria de conhecer os acontecimentos para modificá-los deveria, ao invés, compreender que seu modo de ser, sua forma particular de vida, baseada na chamada liberdade, não pode alcançar os céus, reino das profecias. Deveria compreender que sua liberdade não pode ultrapassar os confins do campo humano de ação, não pode ultrapassar o limite e entrar no campo da lei, onde reina o determinismo do absoluto. Os dois campos são diferentes, num domina o desenrolar-se obrigatório das grandes linhas, no outro a incerteza da pequena oscilação do livre-arbítrio humano. Um campo não pode entrar no outro, embora nas profecias cheguem a tocar-se, mas até o mais alto penetra no inferior, e a este é conhecido olhar aquele. Cada um dos dois campos tem que obedecer suas leis. Assim, uma profecia muito exata e evidente, seja em relação ao futuro próximo ou longínquo, viria alterar a liberdade humana, introduzindo nela novos elementos de decisão e perturbando o cálculo das responsabilidades. A profecia não tem o objetivo de tranquilizar-nos, para que possamos entregar-lhe melhor as nossas comodidades e para poupar-nos o esforço de vigiar e estar prontos, agindo sempre bem. Assim se explica aquela linguagem sibilina, com que a profecia parece gostar de esconder seu pensamento, justamente aí aonde mais se desejaria saber. Dessa forma, se anuncia como certo um acontecimento, esconde-se o tempo de sua realização, e tudo fica encoberto num simbolismo de difícil interpretação. Após haver compreendido nas linhas gerais o significado e a natureza do ato profético, ocupemo-nos agora do Apocalipse. A interpretação do simbolismo com que se exprime esse grande livro tentou muitas mentes, algumas delas movidas pela curiosidade e pela mentalidade de adivinho. É natural, então, que elas se tenham perdido no emaranhamento dos pormenores ou tenham chegado às interpretações mais contraditórias, produzindo apenas discordantes círculos viciosos de fantasia. É inútil querer enfrentar esse livro sem antes ter conhecido e resolvido os grandes problemas da vida e da história. Inútil enfrentá-lo com olhos míopes,
diretamente por análise, sem saber antes olhar de longe, bem orientado pela visão panorâmica de síntese. A interpretação do Apocalipse não pode ser jogo de adivinhos, mas só trabalho de intuição e, ao mesmo tempo, raciocínio filosófico profundo. Muitas interpretações foram feitas com objetivo preconcebido, de modo que, ao invés de representar obra de pesquisa, representa uma tentativa de servir-se da autoridade desse livro para fazê-lo pronunciar e, assim, valorizar a condenação dos próprios inimigos, provando o lado bom da causa do próprio grupo e a segurança de seu triunfo. As demonstrações e conclusões mais opostas são obtidas dessa maneira, com a mesma precisão de cálculos e surpreendente coincidência de fatos. Ora, é certo que o Apocalipse não foi escrito para serviço particular de ninguém, nem para alimentar antagonismo de um grupo contra outros. Ao contrário, poderemos dizer que, dado seu caráter universal, quanto mais impessoal for sua interpretação, tanto mais terá a probabilidade de aproximar-se da verdade. Procuraremos então fazer aqui uma pesquisa lógica do Apocalipse, observando como seu pensamento concorda com o pensamento da lei de Deus, dirigente da vida e da história, orientando-nos com os princípios gerais dessa lei, que foram até aqui expostas em nossos livros. A pesquisa será imparcial, porque não temos teses particulares a defender para o triunfo ou justificação de ninguém. Nosso único interesse é compreender a hora histórica atual e os seus futuros desenvolvimentos, para poder delinear a aproximação e a natureza da nova civilização do terceiro milênio. Por isso, pediremos apoio também a outras profecias, para que a concordância das vozes mais diversas, mesmo daquelas escritas sobre os restos das mais antigas civilizações, possa ser uma confirmação positiva de nossas intuições passadas. Pedimos a todas essas fontes uma ajuda para compreender o presente momento histórico gigantesco e tremendo, e com isso, a sorte do mundo. Procuraremos então entender o simbolismo dessas profecias em termos claros de psicologia moderna, mesmo limitando-nos às linhas gerais, se esta é a condição de maior certeza. Basta-nos, aliás, uma visão de conjunto, mas bem consolidada, pois nada mais queremos e seria imprudente pedi-lo, pois haveria o perigo de tentar ser adivinho e cair no fanatismo. Enfim, ajudar-nos-emos com raciocínio, apoiar-nos-emos na lógica do sistema e na própria inspiração que nolo deu. Procuraremos com estes meios coordenados para o assalto ao mistério chegar à visão mais demonstrada e exata possível do futuro que nos aguarda a todos. É nosso dever indagá-lo, é necessário conhecê-lo para preparar-nos melhor para ele, bem longe de qualquer sentimento de vã curiosidade. Outro motivo ainda levou-nos a aproximar-nos do Apocalipse, e o fizemos após terminar a primeira série dos volumes, após haver aí exposto e demonstrado o sistema, e justamente porque não só o Apocalipse se enquadra perfeitamente nele, mas também porque o confirma plenamente, dando-nos uma prova de sua verdade. Achamos no Apocalipse o princípio da libertação e da responsabilidade. Daí a sanção final, consequência do segundo princípio, após a longa luta, que é a consequência do primeiro. Mostra-nos o Apocalipse que o caos é transitório e que no âmago dele está a ordem de Deus, em quem tudo tem que acabar e resolver-se. Mostra-nos
como funciona a lei e a sua reação, que ela é elástica e explode irrefreável. Só depois de longa paciência, mostra-nos a ignorância do mal que tripudia, acreditando-se vencedor, contanto seja apenas tolerado pela grande bondade de Deus. Mas assim é dado a todos tempo para assumir livremente as próprias responsabilidades, que são as únicas que podem justificar depois a inexorabilidade da sanção. A proporção entre esta dura inexorabilidade e a longa espera, cumulada prodigamente de boas ocasiões e advertências para voltar ao bom caminho. É dado tempo, assim, ao mal para desempenhar suas funções destrutivas a serviço do bem, para a vitória deste, para a prova purificadora dos bons. Indica-nos o Apocalipse que na lei há um princípio de equilíbrio que estabelece um limite ao mal, controla seu desenvolvimento e o detém quando a medida está esgotada. Esta profecia faz-nos assistir a esse lento esgotamento de medidas, enquanto Deus olha sem pressa, pois os artifícios do mal não podem escapar à justiça que põe tudo em ordem. Lendo, sentimos a cada passo o inútil esforço dos rebeldes e a inexorabilidade do destino que é a lei nas mãos de Deus. As águas sobem afogando tudo. Os bons de pouca fé tremem, aterrorizados, os maus gritam vitória, e os olhos de Deus estão abertos sobre tudo e veem. Mas quem tem fé, quem sabe porque tem conhecido as leis de Deus, não teme a espera. Tudo é jogo de ilusões da nossa dimensão-tempo, tudo escapa no irreal. Amarrado nesta sua corrida a um presente que jamais se detém. E as forças do mal em vão se agarram às crinas desses cavalos, correndo em fuga, porque nenhum edifício estável pode construir-se sobre as areias movediças do transformismo da evolução, mas só na zona alta do espírito, onde as tempestades do tempo se acalmam em mais elevadas dimensões. O mal, porém, é forçado da caída, repele e renega o espírito, permanecendo desesperadamente preso à matéria e à sua forma. Traz assim, em si mesmo, com sua própria natureza, a sua própria condenação, como ele mesmo a quis. O Apocalipse faz-nos ver o lento amadurecimento imperceptível dos grandes fenômenos cósmicos, descobrindo-lhe as origens até no campo moral e mostrando-nos assim a unidade do todo, em que todos os fenômenos estão coligados no mesmo princípio. Num perfeito jogo de equilíbrios, acumulam-se em silêncio os impulsos reativos e sobem até a explosão final, que é ao mesmo tempo o resultado de um cálculo de forças e um ato de justiça. Fenômeno físico de elementos desencadeados e fenômeno moral de punição dos culpados. Terrificante fim de um mundo e afirmação do reino do espírito. Desespero de morte para os maus e vitória de vida para os bons. O mal avança, afoito entre os olhares amedrontados dos bons, e as forças reativas acumulam-se em seu seio e corroem, minam-nos e esgotam até fazê-lo ruir. Confortem-se os bons, porque se tudo isso ocorre sem ser visto, se aos ouvidos físicos só chegam os gritos de vitória dos maus. Esta atividade secreta é obra de Deus, que estando no centro, só pode operar no centro das coisas e só no último instante aparece nas manifestações
exteriores da forma. O mal está neste outro polo e não vê o que Deus realiza em silêncio, no íntimo. O mal acredita nos rumores fictícios do plano físico, nos triunfos efêmeros do mundo e os torna equivocadamente como vitórias. Mas quem vê essa obra de Deus que jamais se detém, presente em todos os lugares, este instrumentecer-se de impulsos vingadores em favor do bem contra o mal, e mesmo que isso possa parecer asquiescência passiva e quase com sentimento, fica aterrorizado por essa calma e ausência de reações de que se prevalecem os maus. Tudo isso dá um sentido de lenta sufocação, prelúdio de morte final. E o mal, rebelde cego, avança para sua ruína, desprezando em sua complicada astúcia a invencível sabedoria da sincera simplicidade, método retilíneo dos bons que seguem a Deus. Todas essas coisas já ilustradas longamente nos volumes precedentes e fazendo parte da lógica do sistema, temos a alegria de achá-las agora inesperadamente no Apocalipse, que antes não conhecíamos. A gigantesca luta entre o bem e o mal só pode ser explicada com a teoria da ruína ou queda dos anjos, como mostramos no volume anterior, Deus e o Universo. O Apocalipse é a história da volta, representa o caminho da reascensão, dividido em episódios de luta e conquista até a meta. Esta profecia confirma os conceitos dos precedentes capítulos a respeito do pensamento e da vontade da história. Faz deles, como nós, uma coisa viva, pensante, inteligente. Mostra-nos que o verdadeiro Senhor dos acontecimentos é Deus. O verdadeiro guia deles é sua lei. Sobretudo, nos conforta nossa precedente interpretação da hora histórica atual, avançando no mar tempestuoso para mais altos destinos. Lampeja no Apocalipse o grande conceito da real chegada à terra do reino de Deus, conceito que é da nova civilização do terceiro milênio. O Apocalipse confirma o significado profundo da vida de Cristo à terra e reforça as conclusões do Evangelho em torno do qual gira a presente obra. Pode parecer que o estilo violento de batalha do Apocalipse não se possa conciliar com o estilo pacífico do Evangelho. E, no entanto, os dois livros se elevam sobre o mesmo conceito, só que o Evangelho estamos no terreno dos princípios, altos e celestes, ao passo que no Apocalipse estamos da luta, na terra por sua realização. Aqui desencandeia-se para os surdos ao apelo do amor, a reação de justiça de Deus. Se os maus quisessem fazer mau uso do amor de Deus, nem por isso a lei poderia ficar violada para sempre. Achamos-nos diante de duas fases do mesmo pensamento. O Evangelho é a boa nova aos homens de boa vontade, para que a lei se cumpra por compreensão espontaneamente. No Apocalipse, a lei deve cumprir-se, impondo-se com a força. O Evangelho é a voz do céu, proferida por um anjo vestido de bondade, que se dá aos homens pelo amor. O Apocalipse é um drama que se desenrola no inferno terrestre, reino de Satanás. O Evangelho anuncia o reino de Deus. O Apocalipse narra a luta para implantá-lo na terra. O Evangelho termina com o sacrifício de Cristo para a salvação dos bons. O Apocalipse termina com a vitória do Cristo, com a condenação dos maus. Assim, o Evangelho e o Apocalipse concordam, indicando dois caminhos diferentes para alcançar a mesma vitória do bem. O Apocalipse mostra que chegamos à plenitude dos tempos, a hora da realização daquela boa nova. Diz-nos que o reino de Deus, anunciado pelo Evangelho,
não será sempre uma utopia e está verdadeiramente às portas. Por isso, o Apocalipse é fundamental também para nossa obra, porque ele a covalida em todos os seus princípios e a confirma especialmente em sua conclusão e seus objetivos, que é a nova civilização do terceiro milênio.